Pós-jogo, o Vasco vence o Santos 6-0. Um resultado praticamente improvável por qualquer amante do futebol. Mas antes da gente comentar esse jogão, comenta, compartilha e já segue a nossa página, galera. Vamos lá. O Vasco jogou muito bem, mas mesmo assim ainda tomou uns pequenos sustos. Aquele famoso quem não faz leva, foi assim que o Santos carregou esse jogo nas costas. Mas o Vasco não tinha Verratti, manteve o Hugo Moura na zaga e foi uma surpresa a dinâmica que foi proposta pelo Vasco contra o Santos. Tá? O Vasco conseguiu trocar de lado com o David e o Nuno, isso foi muito bom. O Ryan voltando para marcar e assim dando uma sequência no ataque. Cara, foi muito bom de ver o Vasco hoje. É claro que a certeza que o próximo jogo com o Verratti novamente no ataque não será esse time, a não ser se o Hugo Moura permanecer na zaga. Mas a gente tem uma leve esperança, né, de quando não tiver o Verratti ou no meio de um jogo dinâmico a gente possa colocar o David no ataque, o Ryan no ataque. O Diniz ganhou opções. Assim como hoje o Coutinho jogou muito bem, Nuno jogou muito bem, como o Nuno já vem jogando muito bem. E assim o David marcou o seu gol depois da sua lesão. Isso é muito bom, tá, galera? Mas em contrapartida, o nosso Vascão ainda precisa acertar os mínimos detalhes. Passe curto, errando muito, né? O Vasco tendo uma demora muito grande para tocar a bola, para virar jogo, para achar um companheiro. E isso ainda é um problema dentro do Vasco da Gama. Mas o Diniz hoje acertou completamente nessa escalação. Teve muita sorte que o Vasco teve a sequência de gols no segundo tempo, que aí fez o Vasco aumentar o seu ritmo, aumentar a sua credibilidade e fazer com que esse jogo fosse muito mais prático, muito mais fácil. Ao lado do Santos, né, não conseguiu encaixar o seu jogo e muito menos os gols que perdeu, que fez com que a sua equipe caísse de rendimento. Depois que o Vasco já fizesse 2, 3 gols, não tinha mais para o que fazer, além de só observar o jogo do Vasco e não ter tomado mais gols. Mas hoje o Diniz sai feliz, sai muito gratificado, porque não tomou um golzinho, porque tinha um zagueiro volante, né, que era o Hugo Moura, que se tomasse ia tomar casca, ia tomar reclamação. Jair e Tietê, ainda assim, móvel mais lento, né, eu acho que isso aí tem que ser a dinâmica que tem que ser melhorada. Sem o Verratti, mas tendo o David, o Nuno e o Ryan, cara, deu mobilidade, deu aceleração, e isso causou muito impacto pro Diniz. Além de ele ter colocado alguns meninos no segundo tempo, o Jacó, o GB, né? Isso é muito bom. Então, uma vitória muito boa, mas não convincente pro restante da temporada. Tem muito que melhorar, mas vamos comemorar essa vitória aqui, 3 pontos importantes, e sai